O Sol é a estrela central do nosso sistema solar e é responsável por fornecer a maior parte da energia que sustenta a vida na Terra. Como uma estrela de nêutrons, o Sol produz sua energia através da fusão nuclear do hidrogênio em hélio. Além de ser a principal fonte de luz e calor para o nosso planeta, o Sol também desempenha um papel importante na formação de ventos solares, tempestades geomagnéticas e influencia o clima e o tempo. Neste vídeo, vamos explorar a composição, estrutura, atividade solar e os efeitos do Sol na Terra, bem como algumas curiosidades sobre esse objeto fascinante. O Sol é composto principalmente de hidrogênio e hélio, com pequenas quantidades de outros elementos como carbono, nitrogênio e oxigênio. Aproximadamente 74% da massa total do Sol é hidrogênio e 24% é hélio. Os outros 2% são compostos por elementos mais pesados, como carbono, nitrogênio e oxigênio. Esses elementos estão presentes em traços e são responsáveis pela coloração avermelhada da fotosfera do Sol. A fusão nuclear do hidrogênio em hélio é o processo que fornece a energia do Sol, liberando luz e calor. Fusão nuclear. A fusão nuclear é o processo pelo qual o Sol produz sua energia. Ela ocorre quando núcleos de hidrogênio se fundem para formar núcleos de hélio. Durante esse processo, uma pequena quantidade de massa é convertida em energia, de acordo com a famosa equação de Einstein igual a mc sobrescrito 2. Isso significa que uma pequena quantidade de matéria é capaz de liberar grandes quantidades de energia. No Sol, a fusão nuclear ocorre na sua camada central, chamada de núcleo, a uma pressão e temperatura extremamente alta. O processo de fusão nuclear no Sol é conhecido como ciclo de próton-próton, no qual dois núcleos de hidrogênio se fundem para formar um núcleo de hélio, liberando energia na forma de radiação eletromagnética, principalmente luz e calor. Esse processo é o que mantém o Sol ativo e brilhante, e é o que permite a vida na Terra, pois sem ele não haveria luz e calor para sustentar a vida. O Sol possui 3 camadas distintas: a fotosfera, a cromosfera e a coroa. Fotosfera é a camada mais externa do Sol e é a responsável por sua cor amarela. A fotosfera é a camada visível do Sol e é onde as manchas solares e as protuberâncias são vistas. É a camada mais fria do Sol, com uma temperatura de cerca de 5.500 graus Celsius. Cromosfera é a camada logo acima da fotosfera e é onde as flares solares ocorrem. A cromosfera tem uma temperatura mais elevada do que a fotosfera, cerca de 20.000 graus Celsius. Coroa é a camada mais externa do Sol e é a mais quente, com temperaturas superiores a 1 milhão de graus Celsius. A coroa é composta principalmente por plasma, um gás quente ionizado, e é responsável pelos ventos solares. Além dessas 3 camadas, há também a convecção, onde o calor é transportado pelo movimento de grandes bolhas de plasma quente que se movem para cima e para baixo, levando o hidrogênio para a zona de fusão no núcleo. Atividade solar. O Sol é conhecido por sua atividade solar, que inclui manchas solares, protuberâncias e flares. Essas atividades estão relacionadas às perturbações nos campos magnéticos do Sol. Manchas solares são áreas escuras na fotosfera do Sol, que aparecem como manchas escuras na superfície do Sol. Elas são causadas por perturbações nos campos magnéticos do Sol e são áreas mais frias e menos ativas do que as áreas ao seu redor. Protuberâncias são erupções solares que ocorrem na cromosfera do Sol e são visíveis como jatos de plasma quente que se elevam acima da superfície do Sol. Elas são causadas por perturbações nos campos magnéticos do Sol e podem ser vistas como grandes manchas escuras na cromosfera. Flares são explosões solares que ocorrem na cromosfera do Sol e são causadas por perturbações nos campos magnéticos do Sol. Elas liberam grandes quantidades de energia na forma de radiação eletromagnética, incluindo luz, raios-X e raios gama, que podem ser detectados pela Terra. A atividade solar pode ser monitorada usando instrumentos como telescópios, satélites e raios gama. Ela também pode afetar a Terra, causando tempestades geomagnéticas e interferindo na comunicação de rádio e satélite. Efeitos na Terra. O Sol afeta a Terra de várias maneiras, incluindo produção de luz e calor. A energia liberada pelo Sol é responsável por fornecer a luz e o calor que sustentam a vida na Terra.
A luz do Sol é a principal fonte de energia para as plantas, que usam a fotossíntese para produzir sua própria comida. Formação de ventos solares e tempestades geomagnéticas. A atividade solar pode causar a formação de ventos solares, que são fluxos de partículas carregadas eletricamente que se movem para fora do Sol. Esses ventos podem causar tempestades geomagnéticas, que podem afetar a comunicação de rádio e satélite e causar auroras. Influência sobre o clima e o tempo. O Sol também pode afetar o clima e o tempo na Terra. Por exemplo, o aumento da atividade solar pode causar o aquecimento global e o clima mais quente. A atividade solar também pode afetar a formação de nuvens e a intensidade de tempestades. Além disso, o Sol é responsável pela manutenção da vida na Terra, pois é a fonte de energia principal para os ecossistemas. A luz solar é usada pelas plantas para produzir sua própria comida através da fotossíntese, e esta comida é usada como fonte de energia para todos os seres vivos no planeta. Curiosidades: o Sol é uma das maiores estrelas conhecidas e há cerca de 4,6 bilhões de anos. Ele é uma das estrelas mais próximas de nós e é a estrela mais brilhante no céu noturno. O Sol é aproximadamente 109 vezes maior do que a Terra em diâmetro e cerca de 333 mil vezes mais pesado. O Sol é uma estrela quente e brilhante, mas sua superfície é relativamente fria, com uma temperatura de cerca de 5.500 graus Celsius na fotosfera. O Sol gira em torno de seu próprio eixo, mas não é uniforme. As áreas polares levam cerca de 36 dias para completar uma volta, enquanto as áreas equatoriais levam cerca de 25 dias. A atividade solar varia ao longo do tempo, seguindo um ciclo de 11 anos, durante o qual o número de manchas solares aumenta e diminui. O Sol é uma fonte de vida para a Terra, mas também pode ser perigoso se não for observado de forma segura, pois a radiação solar pode causar danos à saúde, como queimaduras na pele e nos olhos. Por isso, é importante usar protetor solar e óculos de sol apropriados quando estiver exposto ao sol por períodos prolongados, especialmente durante o meio-dia quando a radiação é mais intensa. O Sol é a principal fonte de luz e calor para o sistema solar, mas não é a única estrela do universo. Existem bilhões de outras estrelas no universo, algumas são maiores, mais quentes e mais velhas do que o Sol, enquanto outras são menores e mais frias. O Sol é a estrela mais próxima de nós, mas ainda está a cerca de 93 milhões de milhas da Terra. A luz do Sol leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra. O Sol é um objeto fascinante e fundamental para a vida na Terra, e ainda há muito a ser descoberto sobre ele. Como uma estrela de nêutrons, ele produz sua energia através da fusão nuclear do hidrogênio em hélio. Ele possui 3 camadas distintas: fotosfera, cromosfera e coroa, e apresenta uma atividade solar, com manchas solares, protuberâncias e flares. O Sol afeta a Terra de várias maneiras, incluindo a produção de luz e calor, a formação de ventos solares e tempestades geomagnéticas, e a influência sobre o clima e o tempo. Estudar o Sol nos ajuda a entender melhor o nosso próprio planeta e o universo ao nosso redor. É importante lembrar de se proteger da radiação solar para evitar danos à saúde. O Sol é um elemento fundamental para a vida na Terra e é importante entender seus processos para ajudar a compreender o universo e o nosso lugar nele.